Salve, salve, colecionadores de cédulas e moedas do Brasil e do mundo. Eu sou o Fernando Ganin do programa Vivendo a História e hoje eu estou respondendo uma pergunta do Cláudio José. O Cláudio deixou uma pergunta para a gente lá naquele vídeo que nós abrimos para as dúvidas, né? Ele deixou uma pergunta para a gente muito interessante. Ele disse que está colecionando as 1000 séries de um cruzeiro 1942, primeira estampa, autografadas. Já pensou uma coleção dessa? Que maravilha! É o tipo de coleção que eu gosto muito de fazer. Eu ainda não faço essa coleção de um cruzeiro, eu faço de 2 cruzeiros, né? A de um eu não faço ainda, mas eu acho muito bacana, muito interessante. São muitos autógrafos, né? São muitos autógrafos que tem. A pergunta dele é justamente quem é que faz esse autógrafo, né? E quantas pessoas trabalhavam para autografar isso daí? Primeiramente, cumpre a gente esclarecer que esse autógrafo, ele era feito realmente, é autógrafo, o nome já fala, é manual. Era feito de 1 a 1. E não era feito nem pelo presidente do Banco Central, na época não existia Banco Central, nem pelo presidente do Tesouro Nacional, nem pelo ministro da Economia. Eram as pessoas, os funcionários do setor que eram responsáveis por autografar essas peças. Quantos que eram esses funcionários? Confesso para você que eu não tenho a menor ideia de quantos são. Uma certeza eu tenho, são muitos, muitos mesmo. Sabe por quê? Imagina só a rotina de trabalho de um funcionário desse que autografava essas cédulas. Ele chegava às 8 horas da manhã, sentava na cadeira, pegava aqueles tijolos de 500 cédulas vindos dos Estados Unidos, da American Banknote, e eu imagino, né, que ele tirava uma por uma dessas cédulas, tirava uma cédula, autografava, punha de lado, tirava outra, autografava, punha de lado, tirava outra, autografava, punha de lado, e elas permaneciam, todas elas, na sequência numérica. Então provavelmente ele autografava e virava a cédula, e com cuidado ainda, porque você pega aí tijolos com 500 cédulas autografadas, que são todas flor de estampa. Ele não danificou essas cédulas nesse manuseio que ele fez de retirar elas do tijolo, lacrar, autografar e voltar ela para o tijolo. Então assim, ele fazia isso, não era muito rápido. Ele começava 8 horas da manhã, terminava o dia, ele estava autografando ainda. E por isso a gente vê tanto autógrafo que a pessoa faz assim, joga um pontinho, joga um pontinho. Porque no final do dia o cara já está cansado de tanto autografar cédulas, né? E por isso também a gente valoriza muito aqueles autógrafos que são trabalhados, né? O cara faz uma voltinha para lá e para cá. Imagina ele autografar com aquele esmero, com aquele cuidado, com a mão firme durante todo o dia, né? No final do dia ele já estava bastante cansado e continuava autografando peça lá. Já pensou? Esse trabalho era um trabalho cansativo, devia dar, nos termos de hoje, LER, né? DORT, lesão de esforço repetitivo, alguma coisa nesse sentido, né? Duas observações que eu acho interessantes. A primeira, antes das observações, um número, né? Por que eu acho que são muitos, apesar de eu não saber quantos são? Porque só nas 1000 séries que o Cláudio tá colecionando, pega as 1000 séries e multiplica por 100 mil cédulas em cada uma. Nós temos 100 milhões de cédulas só na cédula de um cruzeiro 1942, primeira estampa. Só nessa cédula nós temos 100 milhões de cédulas que foram autografadas. E vamos imaginar, eu tenho cédula de 1 na ABN, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 e 1000. Só da primeira estampa eu tenho 10 valores de cédulas autografadas. Na segunda estampa nós não temos a de 1, então nós temos 9. São 19 tipos de cédulas que foram autografadas no cruzeiro de 42. Só na de um cruzeiro são 100 milhões de cédulas. Então tinha que ser muita gente para poder autografar isso, não era pouca gente. A gente costuma, quando coleciona todas essas séries, né,
a gente costuma tentar achar autógrafos da mesma pessoa. Isso é interessante, é legal fazer essa busca, né? Certamente o Cláudio deve ter vários autógrafos aí da mesma pessoa. Uma outra observação, a primeira curiosidade, né, que a gente tem é em relação à cor da caneta que era autografado. A maioria dos autógrafos que nós vemos hoje estão com caneta preta, o que faz com que muitas pessoas achem que só existiram autógrafos pretos, o que não é verdade. Eu tenho vários autógrafos aqui com caneta azul, então era autografado tanto com caneta preta como com caneta azul. Se você já viu algum autógrafo com a caneta azul, deixa aqui no comentário para mim, por favor. E a segunda observação que a gente tem em relação a cédulas que, vou aproveitar uma resposta de um vídeo anterior, né? Cédulas que foram lavadas, cédulas que foram passadas. Quando você lava uma cédula quimicamente, ela perde o autógrafo. E aí, o que as pessoas fazem? Ou elas tentam vender essas cédulas como cédulas da faixa de série autografadas sem autógrafo. E aí, a maioria das pessoas que acompanham aí a numismática já viu isso acontecer e já está ligado, não cai nessa. Ou então ele reautografa a cédula com uma assinatura qualquer, porque não existe um padrão de assinatura. E aí você consegue identificar, porque a cédula ela apresenta sinais de dobra, ela apresenta sinais de circulação, sinais de desbotamento, de descoloração, porém ela está com a assinatura firmona, como se tivesse sido feita fresca na nossa frente. Então você consegue identificar isso daí também, beleza? Espero ter respondido. Deixa suas dúvidas lá naquele vídeo que eu vou responder a todos, tá bom? Forte abraço e fica com Deus.